Boa noite a todos, uma alegria estar de volta aqui na roda e vou já me organizando aqui para fazer a apresentação compartilhada com vocês. Só um minutinho. Eu só quero que vocês falem se está ok. Apareceu? Apareceu sim, só que a imagem poderia ficar mais para cima. Isso, agora sim. Tá ótimo agora. Apareceu? Sim, tá ótimo. Maravilha. Então, tá bom. Eu estou em tela cheia, então eu não estou me assistindo. Então, você, se porventura tiver algum deslize, vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Então, passamos aqui a uma apresentação didática, um recorte sintético da natureza em Buriti, e é um recorte que eu vou ficar muito focada na palmeira. Tanto que o nome se refere não só à novela, mas também ao foco da minha apresentação. E Buriti faz parte do livro Noite Sertão, que integra o corpo de baile. E assim como um ciclo de leitura, também teve esse ciclo no próprio corpo de baile, que nós iniciamos com o Campo Geral, que é a infância de Miguelin, e terminamos na novela Buriti e Noites do Sertão, com a fase adulta, que é o Miguel. Então, esse ciclo está presente em todo esse corpo de baile. Como nós também somos um corpo de leitura, vamos rodando. E queria iniciar falando dessa vereda. Se eu trouxesse para vocês uma definição de uma vereda, de um geógrafo, como o Absabe, ele poderia dizer: é um arranjo fitogeográfico com corredores herbáceos. Mas eu prefiro a nossa definição do Guimarães Rosa. Toda a volta do brejão, o côncavo de uma enseada se assinalava como um desenho pela linha dos buritis. Pareciam ter sido semeados, um à mesma distância de outro, um entreespaço de 6 ou 10 metros. Subiam do limpo do capim rasteira grama. Ali no liso, um cavalo, um boi, podia morrer de dia, mas o buriti grande parava mais recuado, fora da fila, se desarruava. Um entendedor olhando a terra. Talvez definisse que nos tempos o brejo se havia retirado um tanto para o lado do rio. O chão ali, no arável ou no fundo, farinhava ossos de peixes, cascos de cágados, conchas quebradas, guardava limo. Guardava, então, esse buriti zau, uma memória. E essa memória de tempos idos, o buriti se erguera bem na beira, de entrelanço com seus grandes irmãos, como agora os outros mais novos, como o pé quase na água, o que os buritis desejam sempre. Agora ele perdera o sentido de baliza, sobressair isolado em todos os modos, apenas uma coluna. Ao alto, que parecia cheio de segredos, silêncios, acaso, entanto uma
borboletazinha flipasse, recirculando em zigue-zague, redor do tronco, e ele podia servir de eixo para seus rabescos incertos. A borboleta viria para o brejo, que era uma vegetação embebida, calma, com lamial, com lírios e rosas d'água dadas, e aqui ou mais um poço azuliço, entre os tacurus e maiores moitas, e o atoalhado de outros poços encoscorados de verde osco. Essa definição do rosa é muito bonita. Eu acho que ela ultrapassa essa, né, de um arranjo fitogeográfico, porque mostra esse buriti, esse buritizal, né, com seus irmãos, e a gente vai ver a importância da coletividade no buriti. Um buriti sozinho não vive, e vocês vão ver por que ele não vive. E esse ajuntamento, nessa irmandade, né, que alguns se destacavam, e um que destacou, que vai ser o nosso personagem principal aqui nessa apresentação. E essa borboletinha, flipando ao redor dele, também vai ter a sua hora ao coroar de alegria esse buriti. O buriti, um verde pássaro, forte vezes os buritis estacados, mas os onde os ventos se semeiam. Então, vamos semear esse buriti, esse buritizal que só consegue viver na coletividade. E eu trouxe também aqui para nós que a vereda é uma vegetação, né, vamos dizer assim, típica do bioma cerrado. E ela se encontra, vocês podem observar aí, em quase todo o território brasileiro. Na região sudeste, ela está ausente, com exceção de Minas e São Paulo. Mas os estados do norte, do nordeste, nós encontramos a vereda. Assim como também nos países vizinhos ao Brasil, nós vamos encontrar a vereda e o buriti, né, que se caracteriza como um elemento destacável na vereda. E é sempre na fronteira com o Brasil, sempre na costa mais leste dos países que estavam aí na divisa com o Brasil. Opa, pulei um slide aqui. Estou pulando aqui, peraí. E aqui eu vou mostrar para vocês mais em detalhe essa palmeira que tanto nos encantou durante a leitura. Então, nós temos aí a folha, é uma folha flabeliforme, ou seja, tem a forma de um leque, e à direita vocês estão vendo uma exicata que foi recolhida em 1817, em Minas Gerais, por um pesquisador alemão chamado von Martius. Ele morava lá, ele era de Munique e foi um pesquisador, um botânico muito importante, que ele passou no Brasil de 1817 a 1820, e todo o acervo coletado junto com o Spix hoje se encontra em Munique, e as coletas de material botânico integram o herbário no Jardim Botânico de Munique. E eu, nessa última viagem, eu visitei esse herbário e consegui fotografar o material coletado por von Martius. Vocês podem perceber a folha já desidratada e, ao lado, o cacho onde vão estar os frutos. Eu vou apresentar outras lâminas com essa formação.
E esse encantamento pelo Buriti já marcava nas anotações do Von Martius e resultou num trabalho enorme o resto de sua vida. Ele foi o primeiro botânico a registrar cientificamente a flora brasileira, que resultou numa enorme coleção de 41 volumes, que é referência internacional, que chama Flora Brasiliensis. E lá tem uma parte só das palmeiras, e encontra a palmeira que é a Maurícia flexuosa, que é o nome científico da palmeira. E aí, na intimidade dessa palmeira, que eu gostaria, nessa primeira parte, trazer muito isso, focar na palmeira, na sua beleza, na sua constituição, na sua anatomia, e aí nós conseguimos aí ver os cachos com os frutos. Aqui tem à direita também do Von Martius, né? Não os frutos, mas os cachos onde se nascem os frutos. Eu também fotografei lá no herbário de Munique. E à esquerda vocês vão ver o fruto, né, que é bem característico. Outro detalhe aí do fruto. Ele é um fruto que a parte externa é marrom avermelhado, com escamas triangulares, coriáceas, duras, e à medida que vai tirando essa casca, né, você vai encontrar a polpa que é a parte interna do fruto, que é justamente a porção comestível. E aí eu trouxe também já uma anotação de Guimarães Rosa, falando, né, naquele tempo, tinha os cocos espalhados no capim, a mulher pensou que o marido estava apanhando desses pinhõezinhos castanhos, ou seja, estava pensando que ele estava apanhando os cocos de buriti. E os cocos de buriti são extremamente saborosos para os animais. Então, nós encontramos aí um psitacídeo, né, no cacho da palmeira, e a parte interna do fruto, como vocês podem ver, a externa, que são as escamas, depois a parte do meio, que é amarela, que é essa polpa, né, que é o mesocarpo, e a parte mais interna, que ocupa grande parte do fruto, é a semente, que é mais dura, que é uma castanha. E aqui ao lado direito eu trouxe uma prancha do Von Martius com um estudo minucioso, detalhado, do fruto que faz parte dessa coleção enorme da Flora Brasiliensis. E o buriti, ele tem uma multiplicidade de usos, tanto na área culinária quanto cosmética, e alimento para os animais, como eu mostrei no slide anterior, e também para os humanos. É interessante sublinhar que Guimarães Rosa não enfatiza, em hipótese alguma, na novela, esse lado utilitário, prático e imediato. E tem uma razão muito simples de ser, porque toda a ênfase do Guimarães Rosa é de uma natureza que não está a serviço do ser humano. Ele está integrado à natureza. A natureza, cultura e o ser humano estão imbricados num grande corpo aí de baile, pegando como tema
a coleção dessas novelas. Seguindo, então, eu vou agora já entrar mais mesclando o Buriti com os textos do Guimarães Rosa. E aqui a descrição é tão interessante e reveladora, porque já considera o Buriti como um fenômeno. Antigo de velho, rijamente, calculado em altura de 70 e tantos metros. Eu não acredito. Para o senhor conhecer como o chão ali é bom, o Buriti Grande está ainda da banda de cá, pertence a minhas terras. Mas muita gente aprecia, costuma vir fazer piquenique lá ao pé, até as moças. Meu amigo Ioliodoro gosta dele demais, me fez dar toda a palavra que não derrubo nem deixo nunca derribar. Palmeirão descomunado. E esse palmeirão descomunado, ele se desarruava, era descomum, em desmesura, tinha umidades. E mais do que isso, ele se destacava com suas altas corbelhas. Os buritis ali em filas, coroados de embaralhados ângulos, a marcar o rumo de rota dos gaviões. E o buriti grande, teso, toroso, no seu liso, nem como os musgos tinham conseguido prender-se. Às vezes, do brejão, roncava o socó boi, mas sempremente o gloterar das garças brancas em intervalos. Então, repare que eu destaquei essa questão do buriti grande, teso, toroso. E o buriti radiados, rematados, como que por armações de arame, as frontes arrepiadas, mas sobressaindo delas, erecto, liso, o estipe, a desnudada ponta, sobrelanço ainda, um desmetimento, o buriti grande, maravilha, Vilhamara. Então, esse buriti que vocês estão tão bem sendo caracterizado aí, né? Como Maria da Glória tinha perguntado. Seu nome, só assim mesmo poderia ser chamado o Buriti Grande, Palmeira de Ioliodoro e Hugo Alberto Gaspar. Então, o Buriti é muito interessante, essa palmeira, porque ela é uma palmeira dioica, ou seja, os sexos das plantas estão separados. Então, tem a palmeira fêmea e a palmeira macho. Essa palmeira do Ioliodoro e do Hugo Alberto Gaspar, o buriti grande é a palmeira macho. Mas a palmeira macho não vive sem a palmeira fêmea, nem a palmeira fêmea vive sem a palmeira macho. Ambos precisam ser polinizados para que haja o fruto. E a palmeira fêmea, que é que tem o ovário, é que vai ser fecundada com os estames da palmeira macho por uma abelhinha e que vai gerar o fruto que nós vimos anteriormente. Então, a gente fala que a palmeira é dioica, ou seja, apresenta os sexos separados. Mas não há um dimorfismo sexual. Você não consegue destacar qual que é a fêmea, qual que é a macho. Porque tantas flores da palmeira macho quanto as flores da palmeira fêmea são semelhantes. O que vai variar é que na palmeira macho as flores têm apenas os estames que contêm o pólen. E na palmeira fêmea tem as flores, o pistilo com o ovário. Então, a diferença é essa. Mas eu particularmente, acho que o Guimarães Rosa sabia
desses aspectos botânicos da palmeira, porque toda novela vai nos conduzindo para que a palmeira, macho, que representa no conto metaforicamente o Liodoro, vai estar rodeado pelas as palmeiras fêmeas, que são as mulheres. Então, é isso que gradativamente vou apresentar para vocês aqui. Esse Buriti, ele se destacava na paisagem, né? Infundia soledade, ia para o céu 70 ou mais metros, roliço a prumo, inventando um abismo. E Maria Beú fala, ele que nem igreja. Então, assim, a representação metafórica do Buriti com o Liodoro, que foi um tema que nós, inclusive, conversamos durante a leitura da novela. E o interessante é que na novela também mostra que na vereda, que predomina muito vários tipos de capim, se destaca um em especial, que é o vergatesa, que é popularmente conhecido como a catuaba. E lá está bem claro no conto, um capinzinho de bom remédio, que eu mesmo nunca vi, mas me disseram por aí que há, e que dá debaixo dos buritis, nos brejos, nas veredas. Olha onde que esse capim vai ser encontrado, debaixo dos buritis, que é essa palmeira fálica, né? E mais adiante diz, pode-se fazer um chá e tomar e recobrar a potência de homem, as forças machas desabrocháveis já perdidas. Então, eu trouxe aí a flor, né, da vergatesa, ou catuaba, que anemopenha arvense, com o fruto à direita, que vocês estão vendo. A folha lembra muito um alecrim, né? É bem rasteiro, vocês observarem entre as flores, dá para ver a folha que parece, ela é pequena, lembra um alecrim do campo, e o fruto está presente, parece uma bolsa, e mais embaixo tem a raiz, que é com a raiz que se faz o chá. E é muito sintomático, né, que ele vai ser encontrado justamente debaixo do buriti, nos brejos, nessas veredas. E o buriti, as descrições do buriti, eu destaquei em negrito, e eu gostaria de ler algumas, porque ao mesmo tempo que o Liodoro vai ser o Buriti também vai ser considerado humano. Ele se mescla. O Buriti é o Liodoro e o Liodoro é o Buriti. O Buriti grande, igual, sem rosto, podendo ser de pedra, dominava o parado, o pasto, o brejão, a mata negra, à beira do rio, e sobrelevava cerca todo o buritizal. Era o buriti dominante. Quem que é o buriti? Quem que é o homem dominante na novela? Cravara raízes no espaço mais rico do chão. Ou acaso herdara de séculos um guardado fervor, algum erro de impulso, ou bem ele restasse de outra raça, de uma outra geração de palmeira, derruída e desfeita no tempo, plantava em poste o corpulento roliço, só se afinando, insensível, fim acima, onde alargava a rude arraçoia, um leque de braços com as folhas lançantes, nenhuma descaindo. Não podia o vento desgrenhar-lhe a fronte com rumor de engenho, e mal se prendia em seus cabelos, feito uma grande abelha. Seria mais cinza ou verde, menos velho, segundo dividisse o forte do sol ou lambesse-no as chuvas.
Então, é o tempo, o destaque é mostrando justamente isso, essa sintonia com o Liodoro. E o lado que eu falei que se mescla, né, como o Buriti como um ser, né? Ele está em Buritizal com os outros irmãos, e em Noite Clara, espectro. Era espectral, um só osso, um nervo, músculo. Às vezes tapava a lua ou carregava a ilharga, enquanto em sua grimpa gotejava o bruxolim de estrelas. Sua beleza montava, magnificava, marcava obstáculo. Um tinha que parar ali momentos que fosse por império e seguir um instante seu duro movimento coagulado de que parecia pronta uma ameaça ou uma música. Dizia o Buriti grande. Ele existia. Esse ser vivo, Buriti grande que existia, ele, como um império, herdara uma raça, quer dizer, tem toda uma hereditariedade. E essa hereditariedade vai também estar presente na família do Iliodoro. E se a gente for mesclar agora essas características que eu consegui agregar do Buriti com as características do Iliodoro, que nós vamos constatar como é que elas estão bem sintonizadas. E o tempo todo da nossa leitura na roda, nós frisamos isso, né? Metaforicamente, um era o Buriti era o Liodoro, que, além de ser um dos homens mais ricos do sertão, ele era inteiro como o maior. E o Liodoro, conquanto rijo, fogoso e em saúde como autoridade. E o Liodoro regia sem carecer, mas somente por ser duro em todo alteado, um homem roliço, um cabeça. Mais forte que uma lei, na sisudez dos antigos. E o Liodoro é uma firmeza. Buriti grande, lhe dou e ofereço, presenteio. Fica seu nominal. Olha aí, fica seu nominal, é o seu próprio nome. Quando Nhogo Alberto dá, fica seu nominal, é ali os dois momentos se interagem. E o Liodoro é antigo, ele tem mesmo mais força no corpo. Esse homem é um poder, ele é de ferro. E o Liodoro era supremo e senhor, como o crescer das árvores. Repare, como o crescer das árvores. Como as descrições que nós vimos anteriormente aí, daquele Buriti grande que se destacava no brejão do umbigo. Garanhão ganhante. Dize que isso desce de família, potência bem herdada. E essa potência bem herdada fez dele um ser tão diferente dela, no sangue, no corpo, na seiva. E o Liodoro parecia mesmo pertencer ao silêncio de uma outra espécie. E ele era filho de quem? De vovó Maurícia e seu faleiro, o pai de Maria da Glória. Então, aqui eu fiz uma árvore genealógica que traduz essa hereditariedade que há pouco eu destaquei. Seu Faleiros casa com Maurícia, vovó Maurícia, que aparece no conto. Tem 2 filhos, André e Liodoro. Liodoro vai casar com quem? Com Vininha. E vai gerar 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. 4 palmeirinhas, vamos dizer assim. 2 palmeiras macho, Irvino e Ísio. E 2 palmeiras fêmeas, Maria da Glória e Maria Beú. Irvino casa-se com Leandra e Ísio com Digina.
Maria da Glória e Maria Beú ainda estão solteiras. Mas vamos ver aqui. Ísio vem de Maurício, lá, e Irvino está relacionado à erva, que nós vamos ver daqui a pouco isso. Mas eu vou ficar ainda no nome do Liodoro. Vamos pensar aqui. Liodoro, com a ajuda de Ana Maria Machado, é Heliodoro, que é o sol de ouro, centro do sistema, em torno do qual gravita a família e os agregados de Buriti Grande. É o Buriti também, Liodoro, né? Que é o Buriti macho. Lia é um radical que indica liso, duro, roliço e ainda feixe e vínculo. Maurício, como Buriti, é palmeira, cujo nome científico é Mauritia flexuosa. Também como sinônimo Maurícia vinífera, mas o nome correto científico é Maurícia flexuosa. E faleiros, como falo, acentuando o valor do Buriti como símbolo fálico e encarnação vegetal do sexo. Então, a composição do nome do Liodoro, Maurício Faleiros. É o sol, é a palmeira e é o símbolo fálico. É a palmeira macho, com as suas florzinhas carregadas de pólen para semear. E vamos ver, em volta dessa palmeira macho chamada Liodoro Maurício Faleiro, Dona Lalinha, Maria da Glória, quem sabe Dona Dioneia, a mulata Alcina e a Digina sonhasse em torno dele uma ronda debailada, desejariam coroá-lo de flores. Então, as palmeirinhas fêmeas, né, com seus pistilos, né, coroando. Então, só vai existir o buritizal se tiver a palmeira macho e a palmeira fêmea. Então, aí tem uma fotografia das flores do Buriti. E agora eu vou refletir com vocês o nome de cada uma dessas palmeirinhas fêmeas. Alcina é uma das que Liodoro pastoreava à noite. É um nome comum, mas é uma planta heliantena, ou seja, aquela que que movimenta de acordo com a luz solar, acompanha o sol, né? Além de Alcina, tem a Dioneia, que é outra palmeirinha que gira em torno do Liodoro, também no seu pastoreio noturno, que é o nome de uma planta carnívora da família das Droseráceas. Essa Dioneia não é nativa do Brasil, é uma planta tipicamente dos Estados Unidos. Então, eu reproduzi aí uma fotografia de uma Dioneia, que ela tem esses dois lóbulos e secreta, olha que interessante, ela secreta um néctarzinho para atrair os insetos. E quando os insetos chegam, os dois lobos se fecham como uma armadilha. E no texto, Guimarães Rosa escreve: necessidade doentia da Dioneia comer caramujos vivos, porque é típico das plantas carnívoras, né, insetívoras, predar outros animais. Além da Dioneia, gravita a Leandra, mulher do Irvino, que acabou largando ela por outra. Irvino vem de erva daninha, que desagregou da família. E Leandra é o nome de uma planta distringente,
que aperta os laços, une de maneira diversa os diferentes membros da família. Tanto que, quando Irvino larga de Leandra, quem vai apanhá-la na cidade? O sogro. E é muito interessante, porque Leandra também é uma planta hermafrodita. Ela tem, numa única flor, os órgãos femininos e masculinos, que é distinta da palmeira, como eu tenho frisando aqui para vocês. Então, a Leandra, em determinado momento da novela, a gente percebe no comportamento sexual dela esse, vamos dizer assim, esse aspecto hermafrodita de Leandra, né? E, além dessas mulheres do pastoreio noturno, nas noites do sertão, tinha as filhas do Liodoro. Duas filhas moças, assim, uma da outra, diversas, como a noite e o sol, como o dia e a chuva. Glorinha é a representação do dia, esparramando os cabelos dados em quantidade de sol, o olhar dado brilhante. Maria da Glória, mas você devia de ter nascido, era no cacho de flores do Buriti mais altaneiro trazido por uma garça rosada. Olha que interessante. Quer dizer, ele tinha conhecimento mesmo desse aspecto dioico da palmeira. Glorinha nasce de uma palmeira fêmea, né? Muito de um cacho de flores do Buriti mais altaneiro. Já a Maria Beú, ela é tisna encurujada com a feitice de uma antiguidade. Ela é a noite, representada aí como a coruja, que é o animal predominantemente noturno. Não é à toa que ele vai usar a palavra encorujada. E Maria Beú, o oposto de Glorinha, ela é mais feia. E é muito interessante que, em outros idiomas, a palavra coruja se assemelha muito com, na língua inglesa, ao ugly, que é o feio. Por exemplo, no dinamarquês, tanto o dinamarquês como o sueco, a palavra para designar coruja se aproxima muito de ugly, que é feio em inglês, né? Então, olha que interessante. Como o Guimarães Rosa dominava outros idiomas, provavelmente ele sabia que em dinamarquês e em sueco a palavra coruja se aproximava de ugly, de feio, em inglês. Então, a Maria Beú traduz aí a noite, né? Mas interessante que eu, conversando com a minha filha, ela falou: mãe, existe uma planta chamada beúria, que é muito bonita. Então, eu trouxe aqui nesse slide a flor, toda a flor, o botão, a folha, a árvore. E aqui encontra-se no Brasil, isso aí é na Serra dos Órgãos, a planta beúria, que é muito bonita, com 6 pétalas, né? E me causou, e isso foi uma novidade para mim, ver que também tem esse outro lado, né? Ela é encorujada da noite, mas ela também pode ser essa planta solar do dia, né? Essa ambiguidade tão presente em Guimarães Rosa. E falando em ambiguidade, e nessas duas filhas que traduzem a noite e o dia, a claridade e a escuridão, toda novela está marcada em ciclos. Se a gente abre o Corpo de Baile com Campo Geral Miguelim pequeno, ele está fechando esse ciclo na novela Buriti, né, que é a 7ª novela, uma semana, né, vamos dizer assim, do calendário.
ele está fechando com este ciclo do Miguel adulto. E a novela inteira está pontuada no mês de maio. E ele começa nesse calendário cíclico, né, em espiral da vida em transformação contínua, em movimento. Ele registra o rato, o preá, podem correr na grama em sua volta, mas a pura luz de maio falou maior. Avulta sobre o espaço do campo, nas raízes alguém trabalhando, o mais imponência exibida, estrovenga, chavelhando nas grimpas, é bonito, bom, a sunga. Quer dizer, em maio, o Buriti fala maior. Ele dá de bandeja para a gente essa eroticidade. E com maio, a luz de maio, ainda o transforma mais. E ele cita que a palmeira do Curupira, olha que interessante, na roda a gente conversou muito sobre esse trecho, que o chefe Ezequiel, bobo, risonho, como o Curupira, que brande a mêntula, que é o pênis, né? Desconforme, submetendo as ardentes jovens na cama das folhagens debaixo do luar. O chefe falava do Buriti Grande, que se esse fosse antiquíssimo homem de botas, um velho capataz, de repente dobrar as pernas, estirava os braços e sentava no meio da vargem. Quem que é o homem antiquíssimo de botas, velho e capataz na novela? E o mês de maio era o meio das flores, nos arbustos, e ele descreve o pau doce que dá ouro repintado, mas tinha passado por lá com as lobeiras se oferecendo roxos. A lobeira é essa primeira à esquerda. E a faveira cacheada festiva. E o pau-terra? Elas quiseram parado, um demorão. Maria da Glória e Dona Lalinha. O pau-santo começando a florir, que é essa foto da direita. Flores alvas, carnudas, cheirosas, mel do leite, com coroa amarela de estames. Mas não cheirasse de perto, porque era um cheiro aborrecido e mexente, que se dava daquelas 5 pétalas ajasminadas. Cheiro que põe vômitos em mulher grávida. Ei, mesmo assim gostaram. Colhiam daquelas flores as malabertas, que nem ovos cozidos cortados pelo meio, as abertas todas, como ovo estrelado, clara e gema. Mulheres têm a ideia sem sossego. Olha como que ele foi descrever mais ainda, foi a planta do cerrado, pau santo. A novela está recheada de plantas do cerrado. E no mês de maio, amadurecidos capins, agradáveis manhãs e tardes, como agora acontecia. O caminho pelo tabuleiro, o cerrado entrando na seca, já bem empoeirado, o campo rugoso, os cavalos a meia marcha, de um lado e do outro os pés de açapeixe, em rosa e em branco, em flores. Longe nas dobras serranas, verdejavam os canaviais. E esse açapeixe ainda tem uma abelhinha aí polinizando. E também em algodoal sujo, os capulhos já brancos, mas ainda com o róseo das maçãs ainda não abertos. Este ano, as culturas estão atrasadas. Provisório alto, o gado só come no duro da seca. Cerrado ruim, completamente infértil. Ralos, a cagaiteiro, o piquezeiro, o jatobá do campo, o pau-terra, o baixo caixa. O senhor vê o que é isso? Então, aí na foto, a primeira à esquerda
amarelinha é a cagaita, a de baixo é a flor do piqui, a direita em cima é o jatobá do campo, com fruto. Quem andou na caminhada literária comigo, eu mostrei o jatobá, e embaixo o pau santo. Agora, eu gostaria de, nesse slide e no anterior, chamar a atenção que a natureza ela tem o seu lado ambíguo, vamos dizer assim. Ele faz questão, nem tudo é romântico, nem tudo é bucólico, lindo, maravilhoso, belim, beleza. Tem o cerrado ruim, completamente infértil, tem a flor do pau santo, que provoca vômitos, tem o piquezeiro, que ele fala nas anotações da boiada, em 1952, que fede. Então, esse ciclo da natureza está sempre balizando, né, como um fio que vai sendo desenrolado ao longo da novela. O calendário marca todas as novelas de um modo geral, né? E contrapondo as manhãs floridas, né? Os meses de maio claros, vem anoitecer em maio, depois de o poente se queimar. Ainda podiam leitear numerosamente em maio, tudo em ordem. O sol repassava, versado e de fogo, sertanejo. Não parecia estar-se em maio. A noite encorpava, fim de minguante, as estrelas de meio de maio empingando com graça, como então elas são no sertão. Olha esse corpo de baile aí, corpo mesmo, né? É universo vivo, inteirado. A noite encorpava, a noite tomava corpo, né? As estrelas com graça, como elas são no sertão. Então, o corpo de baile, o tempo todo, esse movimento cíclico, elíptico, transformador, vai fazendo um ritmo, vai pulsando em cada novela de Corpo do Baile, e principalmente em Buriti, que fecha esse ciclo. E aí, já no sufusco e tempo fresco, já anoitecendo, quando a visão perde para a audição, e ele vai registrar que, nesse momento, ouviu o cucupo da coruja e o regougo da raposinha. Entre mentes ocorria também o vocejo crocaz do socó. Cró, cró, membranoso. Então, o mundo da audição que vai se ampliar, e nessa noite, dali, o cipipilo do regato não se suspeitava, só os grilos, por todo o campo, toda a qualidade deles, sempre surgindo. E na noite vai aparecer dois animais que vão estar muito relacionados ao Liodoro. Guimarães Rosa escreve: de minha terra, lá tinha pássaros cantando de noite, sério. O mutum. De dia ele ficava toleimado, escondido em oco de pau. É fácil de se pegar a mão, mas à noite sai para caçar comida. Canta antes da meia-noite e do romper da aurora. Chega das horas, e grande e formoso, como as penas dele brilham, feito um pavão. E como canta! No meio do mato, de madrugada, ele geme. Uhum, uhum. Não se parece com nenhum. Aqui não tem.
é um pássaro tristonho. Então, é Miguel falando lá do Mutum, que é da sua infância. E nesse ciclo, quem que sai à noite para caçar comida? Que canta e volta para casa antes do romper da hora? Chega grande, formoso, e as penas dele brilham, feito um pavão. E no meio da madrugada ele geme. Então, assim, o Mutum também, metaforicamente, representa o Liodoro. Assim como o Socó. E ele escreve: e o Liodoro regressa a casa, às vezes, já no raiar das barras. Mutum. Esteve lavourando de amor a noite inteira. E o Liodoro pastoreava suas mulheres com a severidade de quem conseguisse um dever. Ele macheia e gala, como se comprasse. Essas duas passam o dia repousando ou se adengando para esperar o afã dele, dizia Iô Gaspar, seu vassalo. Quem que o Iô Liodoro pastoreava à noite? Dioneia, né? A palmeirinha fêmea, que tem o nome de flor que come insetos, e Alcina. Depois também vai ser a Leandra. Então, e o bicho do brejo, onde está o brejo? Onde está o brejo? No Buriti, na fazenda do Buriti Grande, onde tem um Buriti, que é o Liodoro. Então, e esse bicho do brejo que dá o outro som que ranhe? É o Socó. Você reparou, Maria da Glória? Socó ou Socó-boi? Ele vigia de noite, revoa para ir pegar piabas nas lagoas. Então, palmeira, descomunal. Né? O Mutum e o Socó são, né, dois animais e um vegetal, metaforicamente, representando o comportamento sexual macheia e gala do Liodoro. Mas nessa noite, né, da treva longe, submúsica, um daqueles acreditava perceber também, por trás do geral dos grilos, dos curiangos, dos sapos, o último canto das saracuras e o belo pio do inhambu. Devia de ser, em parte, o outro caçador confirmou. Miguel assestar o ouvido. Orgulhava-se de ainda entender o mundo de lá. O quá, quá, como risada lonjã. Tinha de ser de um Socó, outro sim que ia voar do posto. E é. O certo é que todos ficavam escutando o corpo de noturno rumor, descobrindo seres que o formam. Era uma necessidade. O sertão é de noite. E à noite, o mato propõe uma porção de silêncios, mas o campo responde e se povoa de sinais. Quando se vem vindo sertão adentro, a gente pensa que não vai encontrar coisa nenhuma. Aquela hora, noitinha, pouco se falava por uma espécie de receio. Tendiam a estar imóveis. À noite, não é a noite é viva, pulsa, né? Ela fala, nem que seja na sua porção de silêncio, e o campo responde e se povoa de sinais. E neste calendário, nesse movimento cíclico, nesse corpo de baile que é a novela Buriti,
né? Ela é marcada predominantemente, então, pela uma orquestra de bichos e plantas. E os personagens são os moradores e seus agregados da fazenda. É o Deodoro, Glorinha, Leandra, Alcina, Dioneia, Ezequiel e Hugo Alberto. E essa orquestra, junto com seus figurantes, ela gira, toca, vamos dizer assim, seguindo um ritmo, o ritmo do monjolo. E lá na boiada, na viagem de 1952 para o sertão, ele escreve: o monjolo trabalha a noite inteira, na fazenda, dia 21 de maio de 1952. E escreve na caderneta: lamparina no meio da mesa, de par em par de minutos, range o monjolo, gonzeia, meu 100%, ou seja, uma frase, uma palavra que ele criou, ele põe esse símbolo, meu 100%. Não se escuta sua pancada, que é fofa no arroz. O rego está com pouca água, daí a lentidão com que ele está socando. O ranger é como de uma rede. O outro barulho, Terezinha me diz que é bicho de brejo. Isso também é anotação da boiada em 21 de maio de 52. Eu trouxe, muito por causa dos 70 anos da boiada, são as únicas que eu trouxe para vocês, e vou mostrar como ele recria isso. Ele recria dando ritmo, né, à novela o tempo todo, desde as primeiras páginas até a última. Reboto o barulhinho do monjolo. De par em par de minutos, o monjolo range. Gonzeia. Não se escuta sua pancada que é fofa no arroz. Ele está batendo todo o tempo, eu que não tinha podido notar. Olha como é que ele recriou numa outra concepção. E segue: o ranger do monjolo é como de uma rede. O rego está com pouca água, daí a lentidão com que ele vai socando. Então, assim, a lentidão que as coisas vão acontecendo, da aproximação de Leandra com o Leodoro, a rede, que também significa uma rede, né, de confabulações, de encontros, rede, inclusive, de trama de tecido, né, onde pode se unir com o outro, rede de texto. Então, assim, tantas coisas que a gente pode pensar sobre isso. E ele ainda fala, mais adiante: o monjolo é humano, reproduz a vontade de quem o fez, de quem botou para trabalhar as arrobas de arroz. O monjolo trabalha a noite inteira. E são várias menções ao monjolo que, quando a gente começou a roda de leitura, eu sugeri vocês prestarem atenção. O rangido é o monjolo. Ele está batendo todo o tempo. Eu é que não tinha escutado. O barulhinho do monjolo cumpre um prazo regulado. O monjolo trabalha a noite inteira. Chefe Ezequiel mede o curto do tempo pelo monjolo. O monjolo bate todos os pecados. O monjolo pincha. Eu acordo e fico pensando. O monjolo, a noite inteira, cumpria, confirmava. Essa é a última página do conto, está lá o monjolo. Então, o monjolo é o ritmo cíclico desse corpo de baile que gira em torno das palmeiras. Gira em torno da novela como um todo, Buriti Grande. E, para fazer o contraponto com essa noite, vem o dia. E o dia novos ciclos que se abrem, né? Canta a saracura nas veredas, aí vem os porcos do mato, vieram roer os coquinhos maduros debaixo dos buritis, as drupas do Buriti Grande, com as fuças se respingando no orvalho do capim. Eles roncam
espirram a rota. Que é que tu ouviu, chefe? Desconjuro. Essa madrugada, o vento mais deu foi da banda do rio. Sono de jacaré faz parte do chão. Daí é daí. O sol sustenta um grande sossego. O buriti grande, um pau real na campina, represando os azuis e verdes. E nessa manhã que se abre, né, nesse ciclo, as vacas lambuzavam com seus quentes focinhos o ar da manhã, nele se limpando qual numa toalha, sem cor, sem risca, dobrado, sem uma dobra. E assim, o belo dia chega, a senha de sol, o buriti grande reaça o aspecto, a altura, o arreito, as palmas, e as bulidoras araras o encarapuçavam, enfeitavam de carmesim e amarelo e azul passeadoras. Avança, coragem. E assim eu termino esse recorte do buriti e agora vem a propaganda do meu livro, quem se interessar. Essa capa, inclusive, é um buriti, é o desenho que está na Flora Brasiliensis, que é essa coleção enorme produzida no século XIX por Vomar Spick e uma equipe enorme que trabalhou. Então, muito obrigada a vocês, agradeço aí a Luísa, minha filha, a Suzana, que me deu orientação no buriti, e as referências que eu usei ao longo da minha apresentação. Então, muito obrigada a vocês. Bravo, bravo! Bravo! Maravilhoso.